Fala, meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Professor Bruno Freitas mais uma vez aqui com vocês para a gente poder dar sequência nesse mega ultra projeto que é o Código Penal Comentado, onde nós estamos aqui, primeiro, aprendendo a estudar a lei seca, que é de fundamental importância. Nós estamos aqui montando o seu Código Penal destacado, é isso mesmo? De cada artigo nós estamos destacando aquelas palavras-chave, isso vai facilitar demais o seu estudo e o seu aprendizado, beleza? Então, eu peço a você que pegue aí o seu caderno de todinhos, tá? Pegue aí o seu caderno de todinhos para que você possa fazer todas as anotações necessárias, beleza? E também abra o seu Código Penal aí a partir do artigo 5º. Hoje nós vamos de artigo 5º, beleza? Vamos lá? Rapidamente, antes de a gente partir para o artigo 5º, eu queria deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @profbrunofreitas, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Meu povo maravilhoso, todo santo dia nessas minhas redes sociais vocês vão encontrar conteúdo relevante, de qualidade, que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito valor na sua preparação para concurso público, tá bom? Então, dá uma conferida. Vá lá, se fizer sentido para você, será um prazer muito grande receber todos vocês nas minhas redes sociais, beleza? Então, bora lá. Olha aí. O que nós temos no artigo 5º do Código Penal? No artigo 5º do Código Penal, nós vamos falar sobre a territorialidade. Presta atenção. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território brasileiro. Meu povo maravilhoso, aqui nós temos o chamado princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade, que é a regra. Princípio da territorialidade, que é a regra. Então, olha só. O que nós temos que ter em mente sobre o princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal? Olha só, se o crime for praticado em território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Pegou? Se o crime for praticado em território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Essa é a regra. É isso que determina o princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal. Tudo bem. Agora uma pergunta. Essa nossa territorialidade seria uma territorialidade absoluta? Seria uma territorialidade absoluta? Ou seja, todos os crimes que forem praticados no território brasileiro aplica-se a lei brasileira? Se a sua resposta for sim, ou seja, todos os crimes praticados no território brasileiro aplica-se a lei brasileira, a nossa territorialidade ela é absoluta. Ocorreu o crime, aplica-se a lei brasileira em todas as situações. Ok? Mas, se você acha que a nossa territorialidade não é absoluta, alguns crimes praticados no território brasileiro não se aplica à lei brasileira. Essa é a questão. E aí? A nossa territorialidade, ela é ou não é absoluta? E aí, galera? Presta atenção, muita atenção, tá? Porque a nossa territorialidade, ela não é absoluta. A nossa territorialidade, ela não é absoluta, tá? A nossa territorialidade, ela é uma territorialidade temperada, ou também pode ser chamada de mitigada, beleza? Então, olha lá, a nossa territorialidade é uma territorialidade absoluta e a resposta é não, não é. A nossa territorialidade ela é classificada como uma territorialidade temperada ou mitigada. Isso quer dizer que, em alguns casos, mesmo que o crime seja praticado no território brasileiro, a lei brasileira não vai ser aplicada. É isso mesmo, preste atenção. Em alguns casos determinados, mesmo que ocorra um crime dentro do território brasileiro, a lei brasileira não será aplicada, tá? E aí, eu vou te dar o exemplo logo aqui, porque eu sei que você está aí me perguntando,
Eu vou te dar o exemplo do diplomata. Agora, recente, por conta daquela guerra lá na Ucrânia e na Rússia, lá no Rio de Janeiro nós temos uma embaixada da Rússia, tá? E aí tinha uma brasileira protestando lá nessa embaixada contra os russos por conta da guerra. Beleza? O diplomata russo agrediu essa brasileira lá na porta da embaixada. O diplomata russo, ele agrediu essa brasileira lá na porta da embaixada. Perceba que nós temos aqui, se houve o melhor juízo, foi lesão corporal, tá bom? Então, olha só, nós temos praticado um crime de lesão corporal dentro do território brasileiro. Mas, nesse caso excepcional, como foi praticada a conduta criminosa por um diplomata, a nossa lei brasileira não será aplicada. É isso mesmo. É por isso que a nossa territorialidade ela não é absoluta. Professor, quer dizer então que nesses casos, por exemplo, do diplomata, ele vai ficar impune? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa lei, a lei brasileira, não vai ser aplicada a ele. Mas a lei do seu país de origem, sim, ela vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada. Beleza? O que eu estou dizendo para vocês é que a lei brasileira ela não vai ser aplicada. A brasileira não vai ser aplicada. Tudo bem? Então percebam. O artigo 5º do Código Penal, vou pôr na tela, trabalha com o princípio da territorialidade. Artigo 5º, territorialidade, princípio da territorialidade é a regra. Ou seja, crime praticado no território brasileiro, como regra, se aplica a lei brasileira. Ok. A nossa territorialidade ela não é absoluta. Ela é temperada ou mitigada. Ou seja, pode acontecer, em alguns casos, que um crime seja praticado dentro do território brasileiro e a lei brasileira não seja aplicada. E eu te dei o exemplo do diplomata. Beleza? Nesse caso, nós temos o que é chamado ou classificado de intraterritorialidade. Tá? O que é a intraterritorialidade? É quando um crime é praticado no território brasileiro e a lei brasileira não pode ser aplicada. É a chamada intraterritorialidade. E aí nós temos como exemplo o caso do diplomata. Beleza? Isso aqui é importante. Isso cai em prova. Tranquilo? Maravilha. Seguindo, meu povo maravilhoso, a gente chega no parágrafo 1º. No parágrafo 1º, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o chamado território por extensão. No parágrafo 1º, então, nós temos aqui o chamado território por extensão. Se você pegar esse parágrafo 1º e dividir ele em 2, eu vou fazer isso aqui para vocês, fica muito fácil. Vem comigo, olha lá. Para os efeitos penais, consideram-se como, deixa eu pegar uma caneta aqui, consideram-se como extensão do território brasileiro, embarcações e aeronaves brasileiras. Então, o que é território por extensão? Vamos lá. Território por extensão é embarcações ou aeronaves, e elas têm que ser brasileiras. Então, quando você tiver uma prova, resolvendo uma questão, e tiver lá, território por extensão, o que tem que vir na sua cabeça? Embarcação e aeronave. Território por extensão, embarcação, aeronave. Isso tem que estar fixo na sua cabeça. Beleza? Território por extensão, embarcação e aeronave brasileira. Beleza? Agora vem comigo. Olha só. Vou mudar de cor aqui. Extensão do território nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras.
de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre. Então, a primeira parte é essa. Então, se a gente tem, presta atenção, se a gente tem embarcação e aeronave brasileira pública, ou se ela estiver a serviço do governo, vai ser território por extensão, onde quer que se encontrem. Então, presta atenção. Se nós estamos diante de uma embarcação ou de uma aeronave brasileira, se ela for pública ou se ela estiver a serviço do governo, onde quer que ela se encontre, será território brasileiro. Imagina que o nosso presidente da República, ele vai pegar o seu avião aqui no Brasil e vai fazer uma visita lá no Japão. No momento que a aeronave ela pousa em território japonês, ocorre um homicídio dentro dessa aeronave. O presidente saiu com a sua aeronave aqui do Brasil, foi para o Japão. No momento em que a aeronave pousou no Japão, ocorreu um crime dentro dessa aeronave. Aí eu te pergunto, qual lei será aplicada? Qual lei será aplicada? Aí você vem. Estava dentro de uma aeronave, beleza. A aeronave brasileira, sim. A aeronave brasileira pública, sim. Então ali é território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Por quê? Porque se nós estamos falando de uma aeronave brasileira pública, será território brasileiro onde quer que se encontre. A mesma regra vale para a embarcação. Se é uma embarcação pública, se é uma embarcação que estiver a serviço do governo, onde quer que ela esteja, ali é território brasileiro. Se ali dentro ocorrer um crime, aplica-se a lei brasileira, porque é território por extensão. Extensão. Tranquilidade? Beleza? Show de bola. Vamos agora para a segunda parte. A segunda parte diz assim, ó. Extensão do território nacional às embarcações e aeronaves brasileiras. Olha aqui. Mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Perceba que agora mudou um pouco a estrutura aqui, né? Mudou aqui a estrutura. A segunda parte fala o seguinte: se a embarcação ou a aeronave brasileira for mercante ou de propriedade privada, beleza? Para ser considerado território brasileiro ou por extensão, tem que estar no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou em alto mar. Perceba que aqui mudou. Agora, se nós estamos diante de uma embarcação brasileira ou de uma aeronave brasileira, se ela é mercante ou privada, só vai ser considerado território brasileiro se estiver em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Galera, aqui um parênteses, presta muita atenção. Não precisa de saber o que é alto mar. Beleza? Não precisa. Porque aqui a gente entraria em regras de direito internacional, 12 léguas, enfim. Não precisa porque a prova vai trazer espaço aéreo brasileiro, espaço aéreo estrangeiro, ou vai trazer alto mar. Pronto. Não tem dificuldade aqui. O que você tem que entender? Expressão, espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Perceba. Imagine que sai de São Paulo uma aeronave da Gol rumo a Miami, nos Estados Unidos.
Beleza? Uma aeronave da Gol. Quando essa aeronave está pousando lá no aeroporto de Miami, ocorre um homicídio dentro dessa aeronave. Qual lei será aplicada? Se você tiver esse quadrinho na sua cabeça, você não erra. Olha lá. Nós estamos falando de uma aeronave brasileira. Beleza. Ela é pública? Não. Está a serviço do governo? Não. Ela é mercante. Ela é mercante. Beleza. Para que ela seja território brasileiro, ela tinha que estar em espaço aéreo brasileiro. Ela estava em espaço aéreo brasileiro? Não. Ela já estava em pouso em território estrangeiro. Ela já estava em pouso em território Miami. Ou seja, a lei aqui aplicada é a lei dos Estados Unidos. É a lei dos Estados Unidos. Beleza? Agora imagine aqui, ó. Avião da Gol saindo de São Paulo rumo a Miami. A aeronave, enquanto sobrevoava o espaço aéreo brasileiro, ocorre um homicídio dentro dessa aeronave que tem que fazer um pouso de emergência na Argentina. Era um voo que saía de São Paulo, da Gol, destino Miami. Quando estava em espaço aéreo brasileiro, um homicídio dentro dessa aeronave que faz um pouso de emergência na Argentina. E aí, qual lei vai ser aplicada? Meu Deus do céu, que complicação. Não tem complicação, é só você ter calma. Aeronave. Beleza. É pública? Não. Estava a serviço do governo? Não. É uma aeronave? Mercante? Beleza. Mercante, ela estava em espaço aéreo correspondente? Ela estava em espaço aéreo brasileiro? Estava. Então agora aplica-se a lei brasileira. Ponto. Ponto. Entende? Se você entendeu esse quadrinho que está aqui, olha o todinho que eu estou te entregando, galera. Eu estou aqui destrinchando. Olha como é que o seu código vai ficar bonito, destacado. Esses destaques fazem total diferença, eu te garanto, quando você vier fazendo revisões. Esse é o método TD, esse é o método todinho que eu estou te apresentando. Você está aprendendo aqui a estudar a lei seca. Estudar a lei seca não é sentar a bunda na cadeira e sair lendo a lei sem ler por ler, não resolve. Você tem que ler, interpretar, entender, memorizar, destacar. Porque na hora que você vier fazendo a sua revisão, quando você bate o olho naquelas partes destacadas, o seu cérebro percebe que aquelas informações são relevantes e ele vai passar a fazer o quê? Memorizar aquelas informações. Então esse é o método TD. E isso com cores diferentes para ajudar ainda mais, tá? Então eu espero sinceramente que você tenha feito esse quadrinho aí, meu povo maravilhoso. Me ajuda. Ajuda. Ok? Ou então printa a tela. Dá na mesma também, né? Porque eu vou apagar. Eu vou apagar para colocar um exemplo aqui. Beleza? Vou apagar. Presta atenção aqui agora. Essa questão que eu vou pôr aqui para vocês, durante muito tempo, ela caiu nas provas de concurso. Muito tempo mesmo. Só que depois, eu acho que ela ficou batida. Caiu muito, induziu muita gente a erro, mas depois os alunos pegaram a manha de fazer a questão. E ficou um bom tempo sem essa questão aparecer, mas recentemente eu vi ela em uma prova de concurso, não me recordo qual exatamente, mas estava lá, então vamos lá, preste atenção. Imagine aqui que nós estamos aqui diante de uma embarcação. Imagine que isso aqui é a embarcação, viu, galera? Me ajuda aí. Essa é uma embarcação da Holanda. Ok? É uma embarcação privada holandesa. E ela está em alto mar. Ok? Aí, aqui, desce o quê? Os botes, as lanchas, que vêm até aonde? Até o Brasil. E aí, o pessoal começa a falar, ó, estamos realizando aborto. Quem quiser, entre aqui e nós vamos te levar lá
na embarcação onde está sendo realizado esse aborto. Então, entram as pessoas, vêm até aqui, ok? Praticam aborto e na volta eles são presos. Eles são presos pela prática de crime de aborto. Essa prisão é legal? Ocorreu o crime de aborto? Eu esqueci de dar informação, né, galera? Lá na Holanda, o aborto é legalizado. Na Holanda, o aborto é legalizado. Teve crime? E aí? Nós sabemos que o crime de aborto no Brasil é crime. No Brasil, aborto é crime. Na Holanda, não é crime. Beleza, então vem comigo. Nós estamos diante de uma embarcação privada e ela está em alto mar. Galera, alto mar não é território de ninguém. Alto mar não é território de ninguém. Se a gente está diante de uma embarcação privada holandesa, o que vale no alto mar é a bandeira. Ou seja, isso aqui ó, é território holandês. E na Holanda, o aborto é legalizado. Ou seja, não há crime. E não há crime por quê? Porque o aborto foi realizado em território que? Holandês e não em território brasileiro. Óbvio que se fosse praticado em território brasileiro, é crime. Mas perceba, quando nós estamos falando de uma embarcação privada que está em alto mar, o que vale é a bandeira. Qual é a bandeira dela? Holanda. Ou seja, o aborto foi realizado em território holandês, onde a prática do aborto não é considerada criminosa. Beleza? Essa foi uma questão que durante muito tempo caiu nas provas. Agora parou e agora está voltando. Se cai na sua, tá aí o todinho. Faça esse desenho como o meu. Ficou bonito pra caramba o meu desenho. Tá? E, pelo amor de Deus, não caia em erro. Não seja induzido a erro. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Mais um artigo para conta, meu povo maravilhoso. Espero ter contribuído com vocês. Se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, um abraço e até a próxima. Valeu, turma! Tchau!